querido, minha querida, nós acabamos de ter um painel inspirador. Inspirador sobre liderança. Nós falamos sobre o chamado que todo cristão tem para liderar pessoas e liderar da maneira correta pela motivação certa. Se você não assistiu esse painel, vai aqui no canal da Ya Church, procura aqui esse painel que rolou com o Marcos Madaleno e com o Ramon, que estão aqui comigo. Já apresento vocês. Obrigado por estar aqui. Salve, galera, tudo bem? O cara manda bem. O meu sonho é fazer uma introdução como essa. É locutor, voz de locutor. Ele nem gagueja, cara. Não, você é doido. Que isso. Ah, tô sem jeito agora. Mas o cara lidera louvor, canta. É isso. Cuidou da IA lidera Store. jovens. É, você é isso. designer também? Trabalha com vídeo? Não sou. Então tá bom. Ainda não. Poderia ser, poderia. Mas... Apresentador de podcast. Isso aí. É isso, pessoal. O podcast termina aqui. É só falar dos atributos, brincadeira. Durante o nosso painel, a gente pediu para as pessoas mandarem perguntas para nós. E aqui a gente vai responder para vocês que mandaram as perguntas. A primeira das perguntas que foi mandada foi: o que fazer quando recebi um chamado pastoral? E aí tem um parênteses: como me preparar e etc. Isso é bom, hein? Pastor Ramon tem uma Pastor excelente Ramon. resposta. Cara, primeiro você tem que ter a convicção de que foi Deus mesmo, né? Existem muitos jovens hoje que olham a igreja como um todo e olham o movimento, né, e uma estrutura e acham que é simplesmente vir e se tornar pastor. Então, primeiro ponto, Deus te realmente te direcionou a isso. Glória a Deus. Seu papel é se preparar. Como você se prepara? Se separando. Consagração é o mesmo que separação. E se separar do quê? Se separar da sua prática pecaminosa, se separar daquilo que você fazia, que você não deve mais fazer, e estudar, né? Uma vida de devoção, uma vida de dedicação. Paulo, quando teve aquele encontro com Deus, né, com Jesus, ele passa 3 anos na Arábia antes de sair para pregar o evangelho, se preparando, absorvendo conhecimento, vendo os conteúdos. Na verdade não tinha TV, mas ele ouvia, ele se relacionava com pessoas. E discipulador, né? Exato, né? Tava ali, enfim. Esteja muito aberto para ser confrontado, para ser ministrado por Deus, para ser ministrado pelo seu líder, sabe? Uma vida de oração, vida regrada de busca, de leitura. Procure conteúdos bons, de pastores sérios, de líderes sérios que cheiram ovelha e cheiram a presença de Cristo também. E é isso, vá para cima, né? Por favor, completa. Sensacional. Gostei muito da resposta do pastor Ramon. E eu queria lembrar, né, que quem forma o pastor não é o seminário teológico. Quem forma o pastor é a igreja. O estudo ele é extremamente importante, você precisa ser preparado. Paulo fala para Timóteo: você quer crescer no seu chamado pastoral? Leia a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é um MBA para um jovem vocacionado. Alguém que Paulo está formando como um grande pastor, que se torna, acredita-se ali, o pastor da cidade de Éfeso, que é uma das grandes igrejas que Paulo edificou e fez assim um estrago no inferno ali naquela região, que era a capital da Ásia Menor. E ele fala, então, que esse cair na graça do povo, né, ter ali o apoio da igreja, ele está dizendo que é alguém que já pastoreia, então, quando é reconhecido. Você não vai dormir do jeito que você está e vai acordar pastor. Então você vai servir, vai estar disponível, coração bom, se preparando, estudando, dando fruto. A sua igreja tem célula ou pequeno grupo, você vai o quê? Se preparar, você vai estar disponível. Enquanto você não você ajuda seu líder, você abre a sua casa, você discipula as pessoas, você tira a cadeira, você faz o que é necessário. E então você vai dando fruto, você vai se preparando, você vai crescendo e na hora certa você é reconhecido pastor. Não é que você se torna, você é reconhecido. A consagração pública é esse reconhecimento. E lá tem uma lista, né? Dá uma olhada lá para você ver. Fala que tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser dado ao vinho, tem que ser hospitaleiro, tem que manejar bem a palavra da verdade, tem que ser um exemplo para os fiéis na pureza, no procedimento, na fé, no amor. E assim você vai ser um pastor extraordinário, uma pastora extraordinária. Amém. Se eu até puder acrescentar uma coisa que, como foi na minha vida, porque eu nasci num lar cristão e antes de eu nascer, na verdade, um pastor falou pra minha mãe assim: esse menino tá na sua barriga, um parente, ela nem sabia se era homem ou mulher,
Ele falou assim, esse menino vai ser um levita. Uau. E ela, óbvio, né, ficou feliz, mas eu cresci com essa sombra profética de que eu vou ser um levita e eu não queria. O Ramon sabe que eu lutei por isso um tempo. Uma época eu tava fazendo engenharia e trabalhando na igreja. Não dava muita liga. E o Ramon falou, mano, você tem que escolher o que você quer. Mas o aspecto que eu ia trazer aqui, que acho que é um ponto adicional, é a vocação, né? Vocação. O próprio Paulo fala, né, de que o Espírito, ele distribui os dons. Você não se chama, Você né? não se chama para ser pastor. Perfeito. Tá vendo? Precisa de um pastor para falar. Na verdade, muito ficar melhor do que eu. Mas é algo que vem do Senhor, né? Na verdade, muitos dos que são pastores hoje nunca almejaram essa posição. É. Eu nunca quis ser um pastor. isso aí. O pastor Marcos Madaleno, que é um desviado que deu errado. Desviado errado, né? Eu também acho que não Eu queria sou ser um desviado pastor. que deu errado. É muito interessante, né? Porque aonde eu estava quando eu era criança, tinha uma profeta que dizia que eu tinha um chamado de Deus, eu me tornaria pastor. Cresci numa casa onde os meus pais, eles nunca tiveram uma sala na igreja para atendimento pastoral, com um computador, com uma mesa, com o nome na porta, mas a minha casa era onde o quartel-general do ministério deles se desenvolvia. Então, os pais deixavam os adolescentes, eles eram pastores de adolescentes, por muito tempo eles foram, deixavam os filhos para serem aconselhados, os filhos que estavam dando trabalho, os filhos que tinham chamado para ser pastor, os filhos que tinham acabado de se converter, ficavam lá em casa. E meus pais discipulavam, acompanhavam, e isso ia, então, ganhando corpo, né? Então, você não precisa de sala, não precisa de nada disso. E eu cresci nesse meio, né? Eu lembrei, voltando aqui à pergunta, né? E eu, assim... Meus pais me fizeram sonhar com ministérios e me conectaram com a igreja, mas eu não me via sendo pastor, de jeito nenhum. Fui fazer uma faculdade de design gráfico na Universidade Federal de Goiás, tinha a minha agência, e quando eu volto para Jesus é como se eu não tivesse outra escolha. E eu vou moldando primeiro a minha carreira para sobrar tempo para o ministério. E muitas vezes eu levei isso por mais de 10 anos, até que eu fui integralmente para o ministério em 2011, fui ordenado pastor. E tem isso também, né? Eu não almejava isso, eu tive que organizar a minha vida para isso. Eu me lembro de Obed-Edom se organizando, não era o plano dele para hospedar a presença de Deus, a Arca da Aliança na casa dele. Deus tem um jeito para você hospedar a presença dele. Se é sendo pastor, você vai ter que reorganizar a sua vida para isso. É isso aí. Tá? Não é feito de glamour, não é feito de posição importante, não é feito de salário bom, não é feito de... É feito de uma entrega poderosa, de um chamado nobre, um chamado poderoso do céu. E tem hora que você se vê sem opção, né? Sem Exato. opção. Eu preciso dar minha vida por isso. É isso mesmo. Não tem nem que completar, né? Porque é um pouco de mim também isso, né? Eu nunca quis ser pastor. Nunca tive essa pretensão. Tinham palavras também. Mas é o chamado irresistível do Espírito, né? É isso aí. E aí ele vem e aí aquilo que pra mim, na época, tinha valor, que era o meu trabalho, vai perdendo brilho. O brilho foi indo embora. É isso aí. E aí o coração começa a arder um pouco mais forte, vai crescendo. E aí quando você vê, você fala, não faz mais sentido nenhum eu estar nesse lugar aqui. Eu tenho que realmente correr. Se ele decidiu morrer por mim, então a minha resposta agora é viver para ele de forma integral, né? Muito bom. Isso tem a ver com o que a gente estava falando agora no painel, né? Mais cedo sobre liderança, porque vai requerer de nós algum preço a ser pago, né? Eu li uma vez um livro do Jonas Madureira, que é o Custo do Discipulado. Ele fala que o discipulado com Jesus, ele tem um certo tipo de... Esqueci o termo que ele usa, mas um preço a ser pago, né? E acho que no aspecto também do chamado, na hora de pagar o preço, se não tem a vocação, a pessoa ri. Se a hora que Deus chama para o ministério, a hora que chega a decisão de falar, vou abrir mão... O Ramon não contou, mas ele estava no auge da carreira dele, né, Ramon? Tava voando. Ganhando muito dinheiro, o representante de uma empresa tinha muito mais para crescer. E se não houvesse a vocação, tenho certeza que você não ia conseguir virar, né? Deixar para trás ali. Ah, não. Isso aí. Então, acho que eu queria acrescentar isso porque para mim também foi muito assim, né? Eu fugi por muito tempo e eu lembro, o Ramon, eu sempre falo pro Ramon que o dia que a igreja me fez a proposta, o salário era muito próximo do que eu... Era bem próximo do que eu estava ganhando. Aí parece que o diabo, ele sabendo disso, ele vai e lança, né? Eu recebi proposta de banco, que era dentro do caminho que eu queria seguir. Só que, cara, era tão forte essa vocação que era quase que negar a mim mesmo, né? Dizer não pra isso por dinheiro. Tipo, tá louco, negar. Então, acho que respondendo a pergunta, assim, acho que é importante a gente ouvir esse chamado do Senhor e aí, como vocês pontuaram também, servir a esse chamado da maneira que vocês levantaram. E aí tem uma outra pergunta, que já é um pouco mais
complicada, mas até acho que a gente não precisa responder na doutrina da nossa igreja específica, de maneira mais ampla, para a gente também não estender muito. Mas a igreja, e aí eu digo aqui a igreja universal, né? A palavra, A a igreja doutrina. universal? Ou... A igreja de Cristo. A igreja de Cristo, na A terra. Não. A igreja de Cristo. Ela afasta... então, já começa a entrar em polêmica, né? A igreja de Cristo, ela afasta e orienta um líder que teve atitude errada com outro membro? Olha, a disciplina na igreja é uma questão séria, de uma igreja séria. E cada igreja ela vai ter o quê? A sua forma de disciplinar, e a base tem que ser a Bíblia. E a palavra afastar, ela nem sempre assim... primeiro tá aí, né? Tem uma atitude errada. Existem vários tipos de atitudes erradas. E a Bíblia fala sobre... É um membro ou é um líder que foi colocado? Não falou. Tá. Não. Afasta, orienta um líder. Um líder. É isso aí, um líder. Então, a Bíblia fala sobre, no caso, assim, um pastor, eu chamo o bispo, né? Se ele tiver caído e alguém viu, tem que ser com mais uma testemunha. Por quê? Porque tem a guerra do poder também. Se você sabe um pouquinho de política e um pouquinho de liderança, você sabe que calúnias serão levantadas visando uma posição de liderança que o outro está ocupando. Então a gente não pode ser leviano nisso, mas claro, tem muitas pessoas que cometem erros e erros graves. E Paulo fala lá, por exemplo, em 1 Coríntios 5, que havia pessoas que estavam cometendo erros piores do que os ímpios e a igreja não fazia nada. Então ele falava que com ele até fala, com esses vocês não deveriam nem comer. E ele fala, não estou falando que a gente vai julgar o mundo, mas aqueles que se dizem cristãos que têm uma vida imoral, que têm uma vida cheia de pecado. E não é assim alguém que cai em pecado, é alguém que tem um padrão de conduta no erro. Porque perfeito ninguém é, mas a igreja que disciplina não é uma igreja que deixa de amar, não é uma igreja que destrói o pecador, não é o pecador o que cai em pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado. Barnabé, né, ele era um encorajador, e aquele termo que é chamado filho da exortação de Barnabé, na verdade é filho do encorajamento. Ou seja, a exortação cristã, ela não visa matar quem cai no erro. Ela visa restaurar quem cai no erro. E nem sempre afastar a pessoa do ministério é a melhor prática, mas às vezes é necessário. Sim. Tá? Então, na minha igreja, na igreja da cidade, nós já fizemos isso. Eu já passei por processo de disciplina, foi muito bom para mim. Tá? Eu estou há 20 anos com o meu pastor Carlito, meu discipulador. Eu cheguei como membro, me tornei líder, me tornei pastor. E passei por processo de disciplina e já apliquei muitos processos de disciplina. Não é algo que eu amo fazer. É algo que eu faço com muito temor. É algo que me dói o coração. Eu exatamente agora acabei de passar, assim, aplicar alguns processos de disciplina que foram extremamente dolorosos para mim. Sabe, não tem nenhum prazer nisso. Mas se você ama a igreja de Jesus e você ama aquelas pessoas que estão ali, você precisa ter, sim, uma forma de conduta que vai conduzir alguém para uma restauração, descobrir o motivo. Porque Olhar às vezes o motivo, né? Olhar o motivo, porque às vezes você está ali focado na gravidade do fato. Mas o que levou a isso? Então, para tratar a raiz do problema, para ajudar a pessoa a resolver a bagunça da vida dela, e não simplesmente tirar alguém do palco e dar um banco para resolver o problema. Um livro que nos ajudou muito nesse caminho foi um livro do Danny Silk, chamado A Cultura da Honra, que é um livro assim que fala de um caso, ele não é sobre isso, mas fala assim que toda pessoa tem que ser honrada. Então, não é a honra na igreja não é só para o líder. Então, a honra tem que ser em vários níveis. E isso inclui o processo que a gente trata um caso de pecado na igreja. E nem sempre dá para fazer daquele jeito que o livro apresenta. Porque ali existe um contexto, um tempo, mas ali tem uma chave muito poderosa que nós precisamos aplicar na liderança da igreja. Muito bom. Nossa. Não é. Cara, a gente faz sempre o comparativo com o filho, né? Perfeito. Um filho, quando a gente vai disciplinar, cara, ninguém disciplina porque gosta. Tá doido. A gente disciplina porque a gente entende o chamado e a responsabilidade que nós temos e com dor no coração. Lembra a primeira vez que eu fui
disciplinar meu filho, corrigi-lo. Cara, eu chorei. Porque eu chorei primeiro pela desobediência, porque a gente ensina de um jeito, visando o melhor, e aí a carne, a carne pecaminosa grita de uma outra forma, mesmo quando criança. Mas a disciplina, ela tem um poder pedagógico. É, isso aí. Né? Deus disciplina o filho que ama. Né? Pô, cara, entendeu? Então, assim, ela é pedagógica, a disciplina. Sim. A gente precisa entender isso. Só que o problema é que muitas vezes quem está de fora, ele não quer disciplina para correção e restauração. É a disciplina como punição. Punição, e é verdade. Nós somos impuníveis, né? No sentido de... Na graça. Exato. Porque quem pune é o pecado. Já foi, né? Essa palavra é meio, né? Não é que a gente não pode receber nenhuma punição por um erro, mas nós não somos instrumentos de punição na igreja. Né? Então nós somos instrumentos de graça e quem pune é o próprio pecado e o juiz é Deus. Desculpa, eu entrei aqui. Mas é perfeito, porque assim, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Né? Isso pecado a gente trata. A gente precisa tratar pecado, a gente precisa lidar com o pecado, a gente precisa corrigir aqueles que estão, mas sempre com o intuito de que Deus não resiste a um coração arrependido. Sim. E nós também temos que ter essa visão de não resistir a quem se arrependeu. Logicamente que todo erro tem suas consequências. Existem relacionamentos que são quebrados, uma confiança que foi destruída, e aí você constrói de novo. Mas a igreja não passa pano. Igrejas sérias não vão passar pano para qualquer líder que errou, muito pelo contrário. Mas, assim, também não precisa ser uma disciplina pública. Né? Exatamente. E tem até, assim, a Bíblia orienta, né, que a disciplina de um líder ela tem que ser mais rigorosa, porque ele é uma referência, um exemplo para os fiéis e tal. Tem que haver um ambiente também de família, de segurança. Assim. As pessoas têm que entender que você disciplinou seu filho, ele nunca questionou seu amor por ele. Né? Então, às vezes, essa pergunta aqui pode ser de alguém que não estava no ambiente de serviço e liderança bíblico. Porque um bom líder, Jesus, quando chamou Pedro de Satanás, ele não ficou doído. Porque Pedro morreu por Jesus ainda assim. Então, acho que para nós somos líderes afastar em amor, afastar no aspecto de disciplinar, de, se for necessário, o banco, mas focar no cuidado e não na punição, né? E muito menos no controle, que tem muito isso também, né? Eu tenho o poder de te tirar o acesso. Eu tenho o poder de tirar o microfone. Não, o microfone não é meu, o acesso não é meu, o palco não é meu. Nós somos todos aqui certos. E quando a gente faz isso, a gente demonstra o cuidado. Né? O zelo pela obra, o zelo pela pessoa. Entende que pessoas são mais importantes do que processos. Isso a gente ouve né? muito aqui. Então, assim, quando a gente cuida de pessoas, mesmo quem talvez tenha uma posição de destaque dentro da igreja, a gente está falando o quê? Nós nos preocupamos com você. Bom. Então, agora é hora de eu poupar a sua vida, poupar a sua família, poupar o seu ministério. Vamos cuidar disso para que depois você esteja apto, então, com o coração livre para seguir. Até o meu pastor, né, sempre que eu tinha que tratar alguém, um líder, um membro, ele dizia o seguinte, assim, tá bom, vai ser necessário que ele se afaste um pouco de ministrar as pessoas, de exposição, e você vai preencher isso com o quê? Então ele falava, tenha um tempo, tenha encontros, tenha processos, tenha pessoas para acompanhar. Então, vai ler esse livro, vai frequentar o 30 Semanas, que é um programa de restauração que a gente tem, vai ser acompanhado por essa pessoa e a gente vai reavaliar daqui 2 meses, daqui 1 mês, porque senão vira o quê? Tira para ver se a pessoa melhora? Não vai, né? Não vai. E vem as minhocas na cabeça no depois, a gente faz muito isso também. A gente faz um discipulado com a pessoa semanal. E para voltar naquele ponto que você falou de descobrir o motivo daquela falha, né? Daquele erro, né? Não só tratar a superfície. O evangelho é isso, né? Tratar a nossa essência, as intenções, não só os comportamentos. Muito bom. Adestrar comportamento. Exatamente. Né? Agora a última pergunta, que a gente tem um tempo aqui, mas ela é profunda, assim. Então é pro Ramon. Mas... Não foi isso que a gente combinou, hein? Não foi. A pergunta é a seguinte: como lidar com o fato de toda autoridade ser constituída por Deus? E hoje vemos tantos líderes em meio a tantos depoimentos de corrupção, abusos sexuais e espirituais também. Adriana Pedroso, deu até um nome, ó. Olha aqui. Não é anônima. Que pedrada. Cara, eu vou falar rapidamente.
Eu acho que a gente precisa entender quem é um líder. O líder, ele é uma pessoa falha, ele é uma pessoa que tem dificuldade, é uma pessoa que paga boleto, que é uma pessoa que acorda estressado, que, né, acorda muitas vezes nervoso. A gente participou de uma entrevista recentemente que eu falei muito sobre isso, sobre a forma como as pessoas olham e a admiração, ela se torna numa adoração, assim, né? Elas colocam uma capa sobre um líder que o líder não pode errar, que o líder não pode, ter qualquer tipo de deslize, né? E não acho que seja assim, né? Eu acho que as autoridades são constituídas por Deus, mas o ser humano, ele é falho. Ele é falho. Saul foi uma autoridade constituída por Deus. Deus traz o direcionamento para Saul através de Samuel e fala, ó, você vai lá, você vai atacar esse povo, você vai acabar com tudo. Você não vai pegar nada, você vai matar todos os animais, você não vai tirar nada. O que Saul faz? Saul mata, só que deixa o rei, traz o rei, entendeu? Daquele povo, traz os animais melhores, entendeu? Não foi Deus quem fez isso. Quem fez isso foi Saul. E aí a unção de Deus saiu de Saul. Por que eu estou falando isso? Porque Deus levanta, mas o se manter nessa posição vai muito de nós continuarmos uma vida de obediência a Deus. Né? Quantas pessoas não são levantadas por Deus e no meio do caminho se deslumbram, se envaidecem, né? O seu ego fala mais do que qualquer outra coisa. Começa servindo as pessoas e termina num projeto de poder. Né? Cara, e isso é terrível. E isso muitas vezes, Marcos, fomentado pelos próprios membros da igreja. Pelas próprias pessoas que frequentam a igreja. Então, assim, não faça de nenhum líder espiritual, por mais incrível que essa pessoa seja, um herói. Eu conto uma história que aconteceu comigo, que quando o Enzo era pequenininho, meu filho mais velho, eu conversando com ele, eu falei assim, Enzo, quem é o seu super-herói? E ele falou pra mim, é Jesus. Eu falei, caramba, meu filho é muito crente, cara, é muito crente. Tem que passar um pouquinho mais de Marvel pra ele. E eu falei, bom, tá bom. Eu falei, e o seu herói, então? E aí, quando eu falei o seu herói, eu achei que ele ia falar, você, né? E ele falou, Jesus. Cara, aquilo eu falei, como? E eu sou o quê pra você? Ele, não, você é só o meu pai. Cara, eu vou... Seu assistente, né? Não, bicho, mas foi um soco no meu estômago. E eu fiquei muito chateado. Falei, pô, cara, eu faço tudo por esse moleque, 3 anos aí, deixei de viver por ele, faço tudo por ele. E, cara, eu não posso nem ser o herói dele e tal, eu não sei o que. A minha vaidade, cara, ficou muito aflorada, né? O meu ego ficou ofendido, ficou frustrado. E Deus me confrontou, cara. Deus me dá umas porradas às vezes que eu falo, mãe, é demais. E ele falou assim, por que você quer usar uma capa que não te pertence? Ele falou, eu nunca te chamei para ser herói do seu filho. Eu te chamei para ser pai. O seu papel é ser pai, é se educar, fazer dele um menino onde ele vai escutar o evangelho e nunca vai se desviar dele, porque eu vou dar o direcionamento para ele. Heróis não erram e você vai errar. Muito bom. Quando Deus falou isso para mim, eu falei, entendi, Deus. Mas as pessoas muitas vezes, dentro do seu contexto de igreja, fomentam isso para os seus líderes. E aí a admiração se torna uma adoração. E aí existe a frustração. Quando acontece o escândalo, a culpa é de quem? É de Deus. A responsabilidade ela é sempre terceirizada. Ela nunca é assumida. E é isso que eu acho. Olhe para Cristo, sabe? Saiba que o seu líder ele pode ser o líder mais bem intencionado do mundo. Em algum momento ele pode trazer uma resposta um pouco mais dura. Ele pode se envaidecer, desviar do caminho. Pô, a gente tem igrejas com pastores que tinham uma linha teológica maravilhosa e hoje estão completamente fora de si. Entendeu? A culpa é de Deus? Não, a culpa é do ser humano, cara, que quer fazer a sua própria vontade, enfim. Perdão, falei demais. Pro Marcos, então. Não, Deixa ele responder. eu só pensar aqui. Eu estou pensando aqui na resposta do Ramon, que é fantástica, concordo 100% com o que ele está falando. E eu acho que tem um equilíbrio que a gente tem que ter, tá? De um lado, essa coisa de ter um líder que satisfaça as minhas vontades, que satisfaça os meus desejos, que nunca me confronte, e um ídolo que o meu coração busca. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uhum. Então, nós temos que ter cuidado com isso e não, esse lugar não pode ser nosso.
todo ídolo toda pessoa que você coloca sobre ele um peso do endeusamento, essa pessoa vai te frustrar. Sim. Não tem como. E do outro lado também, a gente tem um ambiente, muitas vezes, que é opressor, manipulador, e onde tem um líder abusador, onde tem um líder adúltero, onde tem um líder corrupto. E aí não é uma questão do eu achar, tá? Toma muito cuidado com isso. Perfeito. Porque às vezes você viu um pastor que está andando um carro bom. Isso não significa corrupção. Isso não significa que a pessoa se perdeu. Né? Vê onde ele começou, vê o que ele faz da vida, calma, entendeu? Se a prosperidade de alguém te ofende, calma, entendeu? Não tem, isso não é errado e talvez você não faria assim. Isso não é um pecado, um erro, ok, mas se tem assim uma sequência de fatos e você está num ambiente opressor, você está sendo liderado para o pecado, senão um líder que meio que ordena você a viver no erro, largou a Bíblia e o ambiente virou, né, um ambiente que não é mais uma igreja, um lugar realmente dirigido por Deus, você não é obrigado a ficar lá também. Entendeu? Você não é obrigado a ficar debaixo dessa liderança. Até na minha igreja, nós tem um documento que eu assinei, tá? Que diz assim, tem um código de ética, o que se espera de mim como líder naquela igreja, mas um dos itens, por exemplo, fala que se eu me divorciar da minha esposa, eu estou abrindo mão do meu ministério. Bom. Então, assim, você pode sim ser parte de um ambiente que trate seriamente o pecado e que o líder também está debaixo de uma conduta, debaixo de uma realmente de uma seriedade que exige dele estar nessa posição. Mas isso não significa que vai ficar debaixo dos seus conceitos e desejos e caprichos, e nem também significa que a pessoa tem direito de fazer o que quer. É um tipo de Deus que faz tudo o que quer e esqueceu a Deus, esqueceu a Bíblia, e você tem que ficar lá. Você não é obrigado a ficar lá, né? Eu para mim, tem uma frase que leva pra minha vida. Porque, assim, inevitavelmente, nós sendo liderados ou por homens de Deus ou não, né, como nesse caso de pessoas que de fato vão ser corruptas, abusivas, eu tenho uma maneira prática de lidar com a liderança, nos erros da liderança. Seja ele crônico ou seja pontual. Eu penso que o erro do líder é um teste do liderado. Então a gente tem a chance de olhar para aquilo e não se mover em rebeldia. É o caso de Davi, como o Ramon pontuou, né? Ele tinha um líder corrupto e Davi, ele escolheu que aquilo era um teste, ele queria passar naquele teste. Eu não vou tirar a vida desse homem que Deus levantou. Passou no teste. Então, assim, a gente... E humanamente falando, poder servir de justificativa a uma legítima defesa. Legítima defesa. E é muito interessante. Ele fica o tempo que dá, até que ele vê assim, eu vou ser morto se eu ficar aqui. E Deus não chamou ele para ser assassinado por Saul. É isso mesmo. Então ele sai, mas continua em obediência e honra. Perfeito. Ele não ataca contra o reino, ele não levanta um grupo de rebeldes, ele não tira a vida de Saul porque ele estava sendo perseguido para ser morto, mas ele também não fica naquele lugar que poderia matá-lo. E castiga quem matou, né? Exatamente. E castiga quem matou. Lá no final, quando Saul morre, ainda contou a história para dizer que matou e nem matou. Então, assim, morreu. Eu acho que é perfeito que você falou de poder sair, porque no fundo é assim, não deixe que o erro de alguém torne o seu erro, né? Exatamente. Então, se é algo que é subjetivo, é a sua opinião que você acha que é errado, cara, estenda a graça, saiba que a pessoa é um ser humano, ele vai Deu falhar. crédito da dúvida. Deu crédito da dúvida. Seja a diferença que Deus quer que você seja no ambiente. Agora, se é algo que é legítimo, é constatado que fere, é algo crônico, é algo sistemático... Não tem o reconhecimento do erro, sai é de lá. sistemático. Porque o que as pessoas fazem? Elas ficam lá para falar mal. Então, assim, se já perdeu, a gente se fala, né? Perdeu a razão. Então, acho que de maneira prática, você controla a si mesmo, não o seu líder, né? Então... Mas é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Se deixar, a gente fica o dia inteiro falando, cara. Tem assunto. Minha esposa tá mandando mensagem aqui, ó. Meu filho tá precisando dormir. Brincadeira. Mas Deus abençoe. Pastor Marcos, é um prazer. Eu que agradeço. Que a gente possa marcar outras vezes também. Amém. Obrigado, Ramon, Lucas. Que bom estar com vocês. Honro muito também pastor Lamartine. Essa casa é inspiradora, tem abençoado a nação e que Deus continue com a boa mão dele sobre essa casa abençoada. Obrigado, Ramon. Obrigado. Tamo junto, mano. Pra cima. Tamo junto. Deus abençoe. Você tá vendo a gente aqui nesse podcast. Se você não viu ainda o painel que a gente acabou de falar sobre liderança, vai para lá que aquilo fundamenta, pavimenta, né? Tudo que nós estamos falando.
Mas não assista só o painel, assista toda a conferência. Está sendo muito forte, está sendo muito impactante. Maratone. E vai ser ainda muito melhor, tem muita coisa para rolar, né? Tem. Deus te abençoe, acompanha a gente. E é isso aí. Bora.